Boa noite a todos. Por mim, eu nem fazia palestra, eu ficava aqui só ouvindo o Cosme e a Sandra. Hoje nós vamos falar de um tema que pode parecer, no primeiro momento, difícil, porque ele fala de um elemento da nossa vida no dia a dia que muitas vezes nos puxa o tapete, muitas vezes nos força a um limite que na maioria dos casos nós não estamos preparados para enfrentar, que é o dinheiro, a riqueza. Então nós vamos conversar hoje. Vocês me ouvem, pessoal aí de trás? Nós vamos visitar o Evangelho segundo o Espiritismo lá no capítulo 11, no item 5. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras, surpreender Cristo. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, o vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá ao tributo. E tendo-lhes apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é o rosto na moeda? Responderam: De César. Então Jesus lhes respondeu: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E tendo ouvido falar dessa maneira, espantaram-se com sua resposta e se retiraram. E aí, quando a gente estuda esse trecho, essa passagem do Evangelho, a gente tira algumas reflexões. E eu gostaria de trabalhar sobre 4 aspectos dessa reflexão na noite de hoje. O primeiro deles é a gente entender em que momento isso acontece no Evangelho. O que estava acontecendo naquela época, o que estava acontecendo naquele momento. Quem eram essas pessoas que vieram, entre aspas, tentar Jesus? Este momento acontece logo após aquele trecho muito famoso do Evangelho, onde Jesus chega a um templo e lá no templo está estabelecido um grande comércio, uma grande feira de negociantes, comerciantes. E num templo onde era para ser a casa de Deus, havia ali um comércio. Jesus, então, utilizando de sua autoridade moral, expulsa todos aqueles comerciantes do templo e faz vigorar ali um templo religioso, a casa de Deus. Esses comerciantes eram, em sua grande maioria, fariseus, que eram judeus mais firmes, assim, judeus mais ortodoxos da época. E eles pensam assim: não, esse cara não vai vir lá de Nazaré acabar com a nossa feira aqui, acabar com o nosso negócio. Nós vamos ter que pegar ele no contrapé. Então eles se reúnem com os herodianos, que era um partido romano pequeno, mas que gostavam de uma confusão. Então eles se reúnem com os herodianos, os fariseus herodianos, e bolam o plano: nós vamos pegar o cabeludinho hoje. Vai ser hoje que nós vamos dar uma rasteira nele. Um pouco assim entusiasmados eles, né? Então eles foram e fizeram a seguinte pergunta para Jesus: é permitido pagar o tributo a César, o imposto? Por quê que eles fazem essa pergunta? Porque se Jesus diz o seguinte: paga o imposto, ele estaria seguindo a lei romana, a lei de César, e infringindo a lei judaica. Porque naquela moedinha que se chama um denário, tinha a imagem, o rosto de César bonitão lá,
e uma inscrição que dizia Deus. César, ele era meio se achando assim. Então, César meio que se achava acima da religião judaica. Então, se Jesus diz, paguem o tributo a César, ele estaria infringindo uma lei judaica, ele estaria reconhecendo César como todo pomposo. Se ele diz, não paguem o tributo a César, ele estaria infringindo uma lei romana, a lei do próprio César. Das duas, uma, ele ia para a cadeia. Mas aí Jesus, no alto da sua cristandade, por cima da carne seca, diz, hipócritas, por que me tentais? Me dá a moeda. De quem é a imagem que tem na moeda? Então eles dizem de César. Então ele diz, dai a César o que é de César. Porém, dai a Deus o que é de Deus. Eu convido vocês agora para a gente fazer uma viagem à história de Jesus. Jesus, nós sabemos, é o governador espiritual do nosso planeta. Um espírito perfeito, que detém no seu íntimo todas as capacidades intelectuais e morais. É o modelo mais perfeito que a gente conhece. Será mesmo que alguns de nós conseguiríamos, de uma forma tão pueril, tentar um homem desse? Quando Jesus diz, hipócritas, por que me tentais? Ele não está pensando naquele segundo, ele não está pensando naquele minuto, naquele mês. Ele está pensando milênios à frente. Na sua capacidade de espírito crístico, ele está pensando assim, esse momento, esse fato, vai ser usado como exemplo o resto da eternidade, para que os habitantes desse planeta pensem sobre isso. Então ele aproveita aquele momento para nos deixar uma mensagem. Jesus escreve nas páginas da eternidade, há 2000 e tantos anos atrás, coisas que ele gostaria de nos dizer hoje. Eu acho muito legal quando as pessoas falam assim, porque eu estava fazendo o evangelho na minha casa e eu abri uma parte ali que era para mim. Todo o evangelho é para ti. Se tu abrir a primeira ou a última página, tem alguma coisa ali que tu precisa aprender. Porque não foi o Gui que escreveu isso aqui. Os Espíritos nos trouxeram, através desse livrinho, releituras das mensagens de eternidade que Cristo nos deixou. Então, quando eu leio esse dai a César o que é de César, eu tenho que trazer isso para a minha vida. E pensar, o que Jesus quer dizer com isso hoje na minha vida? Porque isso aqui ele escreveu para nós. O que isso significa para nós hoje? Quando ele diz, hipócritas, por que me tentais? Eu lhes pergunto, quantas vezes nós somos tentados
no nosso dia a dia. E não porque a gente é espírito em missão, espírito iluminado, que está sendo tentado pelos espíritos do mal. Não! Porque nós estamos sendo experimentados para ver o quão cristão a gente já é. E ele diz, Jesus conhecendo a sua malícia. Quantas vezes nós não nos damos conta da malícia do mundo e nos atiramos? Em ocasiões de luta, em ocasiões de discórdia, em ocasiões de desarmonia. Quantas vezes vivemos uma situação, quebramos o pau, 3 dias depois a gente olha para aquela situação e pensa assim, meu Deus, acabei de passar por uma prova, valia 10, eu tirei 3. Porque a gente, muitas vezes, não percebe a malícia do mundo que nos rodeia. Porque 100% das vezes que isso acontece, a gente não percebe a nossa própria malícia. Porque às vezes a gente acha assim, não, hoje eu estou tranquilão, hoje vai dar tudo certo. E aí eu esqueço que eu sou um espírito que habita o mundo de provas e expiações. Um mundo que na escala dos planetas está engatinhando ainda. E eu esqueço que eu também tenho os meus efeitos. Eu também tenho os meus percalços. Eu frequento Novo Horizonte desde que eu era criança e toda a minha adolescência. E eu lembro de ver os palestrantes quando eu era criança, assim, nossa, ficava muito massa. Nossa, que palestrante legal. Que dia de luz, assim. As pessoas que palestram ali são fantásticas, né? Eu chego à conclusão que ou o nível dos palestrantes espíritas baixaram muito, ou eu era uma criança iludida, porque hoje eu sou palestrante e eu fico pensando, meu Deus, como é que eu posso falar as coisas assim e fazer tanta bobagem? Ou os palestrantes, quando eu era criança, eram muito top mesmo, ser de luz, ou eu era criança e não tinha maldade, né? Porque a malícia que Jesus cita aqui, ela é nossa. Ela é da gente. E a gente não precisa agora se lamuriar na noite fria, assim, meu Deus, como eu sou ruim. Assim dá mesmo. Não. A gente precisa entender isso de uma forma que isso nos motive a sermos melhor. A ler isso aqui e tentar entender, peraí, isso aqui fala de coisas que acontecem no dia de hoje. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aí vem o segundo bloco de reflexão. O que é de César e o que é de Deus? Porque por vezes a gente fica meio assim, ué, será que é, será que não é? O que é de César? Vamos pegar o dinheiro, a riqueza. Daí a gente pode pensar assim, nossa, mas o dinheiro é do mal. O dinheiro é coisa triste na vida do homem. Então vocês podem, por favor, todo mundo, dar o dinheiro de vocês para mim, que eu posso administrar para vocês tranquilamente. Vocês não vão mais ter que passar por esse sofrimento, né? Porque às vezes a gente deturpa as coisas. E a gente acha que o dinheiro é do mal. Que a política é do mal. Que a gasolina é do mal. Que os caminhoneiros são do mal. A gente começa a deturpar as coisas e a gente esquece que tudo é neutro. Tudo é neutro. Um celular é neutro.
um livro é neutro, um púlpito é neutro, inclusive não é para mexer no púlpito, está escrito aqui. As coisas têm a energia que a gente coloca nelas e a vontade que a gente as usa. Então, se um celular que eu pego para mandar fofoca lá no grupo do WhatsApp, falar mal do Jorge, agora tá bom, que o WhatsApp dele não tá funcionando, então dá para falar bastante mal dele no WhatsApp, né? Eu estou usando um celular, uma tecnologia que é neutra para o mal. Agora, se a Cida às 3 horas da tarde me manda um WhatsApp, ou que confirmado hoje às 19 horas, a Cida está usando o celular, a tecnologia que é neutra, como uma ferramenta de organização de uma casa espírita. Se alguém chega na tua casa, bate na tua porta e diz assim, eu estou há 7 dias sem comer. Tu, espírita, vai chegar e dizer assim para essa pessoa, não, senta aí que eu vou te dar um passe. Se sou eu, velho, tu me oferece um passe, eu morrer de fome. Eu já pergunto assim, mas não tem uma lasanha segundo o espiritismo? Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Agora vamos pegar o outro lado da moeda. Se alguém chega para ti arrasado, aos prantos, chorando porque perdeu um filho, tu vai chegar e dizer para a pessoa assim, não, toma aqui 10 mil reais. O que mais? Toma 100 mil reais. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Há pouco mais de um mês atrás, morreu um rapaz cujo nome artístico dele era Avicii. A Cida curtia pra caramba. DJ, música eletrônica, tudo isso. Cida adora. Esse rapaz morreu por uma doença causada por excesso de consumo de álcool. Entornava um caldo, a valer. Ele deixou uma fortuna estimada em 76 milhões de euros. Se trocar por moeda de 50 centavos, nós vamos lotar Novo Horizonte e vai sobrar moeda para encher os porquinhos de todos vocês. É muito dinheiro. É dinheiro pra caramba. E esse rapaz, que tem um pouco mais da minha idade, desencarna por uma doença ocasionada pelo excesso de álcool. E esse consumo excessivo de álcool, revelam os amigos, ocorria por sintomas de tristeza e depressão. Um garoto que aos 23 anos de idade já era o melhor na sua profissão, conhecido e reconhecido internacionalmente, bonitão, cheio da grana, famosão, talentosíssimo. Dinheiro era o problema dele. Dificuldades econômicas, dificuldades materiais eram o problema dele? Eu acho que não. Mas mesmo assim, a vida se esvaiu por um vício. E aí é o ponto onde
a gente precisa nos perguntar: será que eu estou sabendo entender essas duas coisas? Porque não importa o tanto de dinheiro que tu tem, o que dói no espírito só é resolvido com Deus. E a gente precisa revisar a nossa vida e entender como a gente tem vivido. Buscando acumular, buscando riquezas e negando a nossa existência imortal? Ou o contrário, estamos negando todo o trabalho, toda a vida material daqui e tentando viver só de amor? Porque a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. Mesmo que eu tivesse o poder de convencer vocês a sairmos todos daqui e não trabalharmos mais, ficarmos em meditação, vivendo de luz, vivendo de amor, quanto tempo vocês acham que a gente ia conseguir fazer isso? Ia começar a nos faltar coisas básicas. Então a gente precisa também do trabalho. Está no livro dos Espíritos. O que é trabalho? Toda e qualquer ocupação útil. Então a lei do trabalho nos diz que precisamos trabalhar, precisamos prover da nossa vida material. Porém, se a gente ficar só provendo a vida material, só a vida material, e pensarmos só nisso, nós vamos ser corrompidos por nós mesmos. Lembra que eu falei que algumas pessoas disseram: mas o dinheiro é tentação. Gente, para nós, tudo é tentação. O dinheiro é tentação, a gente se perde por causa do dinheiro. O sexo, a gente se perde por causa do sexo. A vaidade, o poder. A gente, é o seguinte, para se perder é 1 e 2. Não precisa muito. Então nós precisamos encontrar qual é o ponto de equilíbrio nas nossas vidas. O que me dói hoje? É porque eu preciso resolver alguma coisa material, do corpo físico, da minha rotina no mundo material? Ou é alguma coisa lá dentro de mim, dentro do meu espírito? E daí a gente inverte a balança. Aí tu passa mal, vai no médico. O médico diz: ó, tu é cardíaco, tu tem que parar de comer aquelas coisas que tu come enlouquecidamente, tem que comer mais maneirado, tem que praticar exercício físico. Aí tu mete um costelão 12 horas e um Pai Nosso que é para rebater. Não dá. Dá a César o que é de César. Se tem um profissional te dizendo assim, ó, tu tem uma doença já no teu corpo físico, não vai só prece, não vai dar. Tu precisa se disciplinar e viver também nesse mundo. Porque eu já conheci muita gente que conhece o Espiritismo e diz: meu Deus, agora eu vou ser o novo Chico Xavier. A pessoa chega e me fala isso, eu penso comigo, eu acho bravo. A gente precisa encontrar um equilíbrio nas nossas vidas. Eu vou largar minha família, eu vou frequentar o centro espírita de domingo a domingo, para ganhar bastante bônus horas com Jesus. Tá bom, só que Jesus disse: honrai vosso pai e vossa mãe. Eu vou matar em nome da minha religião, porque eu vou transformar o mundo inteiro em espírita. Mas Jesus disse: amai o próximo e também o vosso inimigo. Jesus não ensinou nenhum tipo de extremismo. Muito pelo contrário. Jesus é a máxima
do equilíbrio encarnado sobre a terra. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E ele não estava dando um ensinamento para aquele momento. Todo o ensinamento do Cristo é para a eternidade. E a gente precisa encontrar nas nossas vidas esse ponto de equilíbrio. Um ponto onde eu levo uma vida saudável, eu me sustento, eu tenho um trabalho que é útil para mim e para a sociedade. E encontrar um tempo na minha vida em que eu paro, estudo e reflito sobre quem eu sou. E o que eu estou fazendo aqui. Porque a vida é sempre a partir de cada um de nós, assim como as transformações. Chegaremos ao ponto em que não vai precisar que alguém venha aqui na frente e nos mostre um estudo, nos leia, porque a gente vai entender que por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que o Gui venha e traga as palavras em determinada ordem, em determinado local, a transformação e esse equilíbrio que eu falei, ele acontece sempre de ti. Nós fazemos parte de uma família universal. Todos somos filhos de Deus, criados pela mesma inteligência. Viemos do mesmo lugar, a simplicidade e a ignorância. E vamos para o mesmo lugar, a perfeição e a felicidade absoluta. Porém, as tuas decisões são só tuas. As tuas escolhas são só tuas. E a transformação na vida de cada um de nós, ela acontece sempre de dentro para fora. Eu posso vir aqui e falar um monte de frase de impacto que talvez vai tocar lá no pontinho do teu cérebro e criar dentro de ti uma coisa que a gente chama de input. Um gatilho para que em algum momento da tua vida tu tenha um estalo e lembre lá daquilo que o Gui falou em 2018. Mas eu posso te dar as ferramentas, eu posso te dar frases, eu posso te dar mensagens, eu posso te dar livros. Eu nunca vou conseguir te mudar. Porque a mudança, ela é sempre de ti para o mundo. Provas e expiações, ou seja, um mundo onde o mal é muito mais forte, está indo para o mundo de regeneração, onde o bem já iguala forças. Então eu vou ficar aqui, vibrando, desviando aqui, ó. E como num passe de mágicas, eu vou ser transportado do mundo de sofrimento e de angústia para um mundo onde eu vou ter asas e vou ser o Brad Pitt. Não vai rolar. É preciso trabalho. É preciso autotransformação. Kardec nos diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. A sua transformação moral e os esforços que faz para domar as suas más inclinações. Hoje eu vou domar as más inclinações da Cida. Cida, a partir de amanhã, vai ser espírito puro. Vai chegar no Novo Horizonte voando, uma nuvem de paz, jogando raio evangelizador. Não. Só a Cida pode frear as más inclinações dela. Assim como só eu posso frear as minhas más inclinações. Não existe um plano perfeito, mas existem ensinamentos
de um cara que sabia muito mais de tudo isso do que qualquer um de nós. E ele nos pediu equilíbrio. Ele nos pediu também, não faça ao outro aquilo que tu não gostaria que fizesse para ti. Além disso, ama o teu próximo e até o teu inimigo. E a pergunta que eu deixo é: estamos vivendo como filhos de Deus, espíritos imortais? Ou estamos só na primeira parte da frase? Só nos dai a César o que é de César, moeda, ouro, riqueza, e esquecendo de Deus. No começo, a Cida deu uma mensagem que falava que Deus está em tudo, desde a criança ao adulto, a terra, a plantinha ou as galáxias. Tem um trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade que eu gosto bastante, onde o espírito Albério diz o seguinte: da superestrutura dos astros até a infraestrutura subatômica, tudo está contido e mergulhado na substância viva do pensamento de Deus. Ou seja, da bactéria até as galáxias mais longínquas, tudo está mergulhado em Deus. Então o que a gente precisa fazer é parar de negar que existe um Deus, que eu sou um espírito imortal destinado à perfeição. Parar de se debater nesse mundo ilusório da matéria, tentando acumular, tentando ter mais, tentando nos sobrepujar sobre qualquer coisa. E entendemos que há um Deus em tudo. E que Ele criou a cada um de nós, sem ter preferências de um ou outro. E disse assim, ó: vai, porque a perfeição é o teu destino. E a felicidade pertence a ti, que é um herdeiro das estrelas. Encontremos equilíbrio nessa nossa jornada. E não nos enganemos. Toda matéria é passageira e se vai. Não a subestimemos, mas não a supervalorizemos. Dai a César o que é de César, mas demos a Deus o que é de Deus. E Deus, não só no nome daquela igreja, mas em verdade absoluta, é amor. Muitas graças.